casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Então, em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Vocês não conseguem olhar para lá, a igreja para cima, cheia, transbordando. É sinal do nossa fé, o carinho que Nossa Senhora tem conosco, que nós temos com ela, e também o bispo entende que o padre de vocês não é bruto, ele é querido com vocês. Se ele fosse dar chute em todo mundo, ninguém ia vir para a igreja. Não é verdade? É muito importante o pastor ser pastor. As irmãs têm uns pastores para cá e para lá que são meio arrogantes, aí eu vou buscar. Então continue rezando pelo Padre Fábio, que ele continue sendo um padre bom, e também o diácono Antônio Carlos, que ele apareça aqui cada final de semana para ajudar o Padre Fábio. Importante, não é verdade? Nesse sentido, Padre, eu saúdo o senhor com carinho, com alegria, com gratidão também o diácono. Júlia. E o teu, Valente? Mateus. Agora vamos ver o nome daquele que mais estou incomodando hoje, que é esse aqui. Felipe. Ah, o senhor continua, Felipe. Tá bom. Vem cá vocês 3 ali também. Deixa eu saber quem são vocês. Sobe, vocês se arrumaram, fica aparecendo, imagina. Pega teu nome. Larissa. Daniela. Larissa. Vem, vocês 3. Quem é você? Mariana. E você? Inácio. Como é que é? Inácio. Eu sou Inácio. Você tá bem? Nossa, que maravilha. Bom, Maria Eduarda. Maria Eduarda, tem mais alguém? Vem cá, Libras. Vocês já foram? Não fui ainda. Vem cá.
time? Maria Eduarda. Alana. Arthur. Mariana. Miguel. Maravilha, umas palminhas para os nossos agora. Dia 9 de setembro estavam lá em Nova Campinas, eu escutei eles gritando: Dom João, cadê você? Então o Vitas deve aparecer, de repente eu apareci lá. Foi muito bom. Minha saudação também a vocês que nos ajudam na animação, os cantos, leitores, ministros, o senhor e a senhora, cada um, cada uma. Eu vou colocar alguns pontos de meditação para vocês a partir do texto de hoje, de João 2, 1 a 11. Mas é um texto muito rico, que nós podemos dar um ano inteiro de aula sobre esse texto das bodas de Caná. Um texto muito rico, muito bonito, muito importante. Então eu vou dar alguns lampejos só para nós hoje. Em primeiro lugar, claro, tendo presente que hoje é solenidade de Nossa Senhora Aparecida, então teve essa festa de casamento em Caná, Caná da Galileia, e o texto disse que a mãe de Jesus estava presente e Jesus também foi convidado. A mãe estava presente. Ela estava presente. Geralmente as mulheres, as mães, no lar, elas estão presentes, elas têm a presença do que acontece. Parece que nenhum filho, nenhum marido consegue esconder nada da mulher. Ela está presente, parece que ela tem olho em tudo que é canto da casa. Sabe tudo. Nossa Senhora é assim. Isso diz, ela estava presente. Ela não só estava ali, ela estava presente. Pelo jeito, ela estava mais atenta do que Jesus. Mulher, mamãe, Jesus foi convidado, ele estava lá. Mas quem se deu conta que faltava vinho foi ela. No tempo de Jesus, numa festa de casamento, mais ou menos tão importante quanto os noivos, era ter vinho. Festa de casamento sem vinho, impossível de pensar. Impossível de pensar. É como lá na minha casa, ter um almoço festivo sem sagu, que eu faço. Eu tenho que fazer o sagu, eu lá em casa, eu faço sempre o sagu. O sobremesa de sagu é comigo, não, ninguém faz melhor. Estou falando mulher. Festa de casamento tinha que ter vinho. Nós hoje pode ter um refri, pode ter chá, até as fritas. Agora naquele tempo tinha que ter vinho, tinha que ter vinho. E Maria Santíssima, então, ela foi se dando conta que os noivos estavam por passar vergonha. Aí ela chega perto de Jesus, e ela conhecia Jesus, porque lá na casa dela, de vez em quando faltava feijão, Jesus dava um jeito de aparecer feijão na panela. Maria conhecia os truques dele, ela sabia, ele dava um jeito. Aí um dia Nossa Senhora acordou meio tarde, aí ela tinha esquecido na noite anterior de recolher graveto para fazer o fogo. Como é que vai fazer o fogo de manhã cedo? Jesus foi lá, deu um jeito, fez umas pedrinhas lá pegar fogo e ela conseguiu esquentar o leitinho para poder tomar café. Então Nossa Senhora conhecia muito bem Jesus, ela sabia que Jesus era Deus. Isso é o mais importante. Maria sabia que Jesus era Deus. Segunda coisa muito importante, Maria sabia que tipo de Deus ele era, ou seja, como é Deus. Jesus veio revelar como é Deus. Deus é servidor. E Maria sabia
que Jesus veio para dar a sua vida por nós, para nos redimir. Maria sabia que Jesus veio para Ele ser a plenitude da nossa existência, para nada faltar na nossa vida. Maria sabia que tudo isso iria acontecer de maneira plena no alto da cruz, quando Ele iria entregar a sua vida, ia parar de respirar, entregar a vida, Ele ia sangrar, ia furar o coração, ia sair um pouquinho de água, onde, como nós sabemos, nasceu a igreja e nasceram todos os sacramentos. Então Maria chega perto de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus diz: mulher, minha hora ainda não chegou. A hora que Jesus fala é a cruz. Minha hora de entregar, de me entregar, de eu morrer pelo povo e de eu me entregar como sacramento não é agora ainda. Mas Maria conhecia muito bem Jesus. Ela sabia que de alguma maneira a hora de Jesus era em cada momento. Maria sabia que Jesus, em cada dia, em cada instante, Ele estava salvando, Ele estava se revelando. Então Maria assim não falou duas vezes, ela disse só assim: eles não têm mais vinho. Ela não falou nada além disso. A mãe lá em casa, quando ela tem controle e comando, ela não diz duas vezes as coisas. A mulher fraca diz duas vezes, 3 vezes e 4 vezes, o filho não obedece. Agora a mulher valente, ela não gasta muita palavra. Ela diz uma vez, e o marido já sabe o que tem que fazer, e os filhos também. Maria diz: eles não têm mais vinho. Ela sabia o que estava dizendo para Jesus, e Jesus sabia o que ela estava dizendo para ele. Ela só olhou, deu aquela cruzadinha aí em Jesus, aí ela viu os rapazes ali, os servos, diz ela: façam tudo o que ele falar para vocês. E Maria já foi embora. Daí Jesus falou para eles: podem encher estas 6 jarras de água, tem sim. Eles encheram. Aí Jesus deu mais um comando: podem levar agora para o mestre de sala. O mestre de sala é aquele homem que dividia para depois levar para as pessoas. Eles fizeram tudo isso. Palavrinha importante essa de Nossa Senhora. Ela diz para o servo: fazei tudo o que ele vos falar. Por que Maria falou essa palavra? Porque ela tinha experiência disso. Lá em Nazaré, quando o arcanjo Gabriel foi conversar com ela para ela ser mãe, eles conversaram muito tempo. De repente ela disse assim: muito bem, então eu vou mudar todo o meu projeto de vida. Vou mudar tudo, diz Maria Santíssima. Ela com seus 15 anos, 16 anos. Eu tinha pensado, claro, ter família, ter filhos, ter a minha vida aqui em Nazaré. Mas eu estou te entendendo, arcanjo. Então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Aconteça na minha vida a palavra de Deus. Por isso que a vida de Maria Santíssima era uma homilia, ou seja, era uma exegese. Se nós quiséssemos olhar a palavra de Deus, era só olhar para a vida de Maria. Maria Santíssima mostrava a fala de Deus, a palavra de Deus. Então Maria pode sim dizer para os servos: Maria sabia, ele é Deus, é meu filho, mas ele é Deus. Então façam tudo o que ele falar para vocês. Ele não vai enganar vocês, ele não vai estragar vocês, ele vai só plenificar vocês. Acreditem nele, façam o que ele falar, não duvidem. Aqueles servos hoje somos nós. Hoje Maria diz para nós: coragem, não duvide, faz
palavra de Deus diz para você. Não duvide da palavra de Deus. Faz a palavra de Deus. Aí quem sabe você podia dizer assim, mas bispo, eu escuto pouco a palavra de Deus. Mas então escuta mais. De fato, nós temos que nos perguntar: eu escuto muito a palavra de Deus ou não? Mas eu fui criado para escutar a palavra de Deus e não tantas outras palavras. Então nós precisamos escutar a palavra de Deus. Todos os dias eu devo escutar a palavra de Deus. Não só ler a Bíblia, mas escutar a palavra de Deus. Por exemplo, me colocar num cantinho quieto. Uns 15 minutos. Eu sei que ninguém quase faz isso. Ficar quieto num canto, sem celular, sem nada, quieto. Se concentrar e olhar para dentro e escutar para dentro, porque Deus também está aqui dentro. O que Deus diz para mim? Gastar um tempo sozinho com Deus, escutar Deus. Primeiro dia você não vai escutar nada, você não está acostumado a escutar Deus. Nem no segundo dia. Depois de um mês você vai começar a aprender a escutar Deus falando dentro de você. Então Maria diz: faz aquilo que Deus diz. Mas eu não sei o que Deus diz. Então aprende a escutar. Aprende a escutar. Gente, nós não fomos feitos para dormir, para gastar um dia inteiro sem escutar Deus. Nós fomos criados para todos os dias escutar Deus. Nós lemos em tantas páginas do Evangelho que Jesus de noite se retirava na montanha para rezar. Ele rezava e dizia: Pai, Pai. E ele olhava ao Pai, ele escutava o Pai. Nós também precisamos nos retirar quietos e dizer Pai, e escutar. E como viver a vida do Pai. Então esta palavrinha de Maria Santíssima, ela vale hoje para nós. Faz tudo aquilo que Ele falar para você. Por que a gente faz tantas coisas que os outros falam? Mas o que eu faço porque Deus falou? Eu faço isso porque Deus falou. E aí os servos levaram a água para o mestre-sala, derramaram e ele experimentou, ele até se assustou. Nunca tinha tomado vinho tão bom. Ele experimentou o vinho bom. Como é que é o nome desse vinho bom? Tem nome? O nome do vinho bom é Jesus. É um sinal. O mestre-sala experimentou Jesus. Aquele vinho representa toda a vida de Jesus, representa Jesus na hora, no alto da cruz, se entregando, e representa os sacramentos todos da igreja. Aquele vinho representa os sacramentos todos da igreja, onde Jesus está presente. Aquele vinho representa a palavra que nós escutamos. Aquele vinho representa a Eucaristia que nós comungamos. O mestre-sala experimentou o vinho e ficou encantado. Gente, será que nós experimentamos, degustamos, saboreamos a hóstia? Eu não estou falando daquele pedacinho de pão. A matéria é aquele pedacinho de pão, mas é Jesus realmente presente na Eucaristia. Quando eu comungo, eu consigo na fé crer, é Ele. Eu consigo me retirar um tempinho, é Deus. Depois, quando saio da igreja, eu trago o presente dentro de mim. Deus está comigo, eu comunguei Ele. Eu vou para casa, Deus está comigo, eu me deito na cama. Deus está comigo, eu sou um sacrário de Deus. E aí parar e degustar. Degustar é pensar, é escutar Jesus que eu comunguei, é se demorar com Ele. Isto é este experimentar como o mestre-sala fez, saborear a presença de Deus que se entregou a mim no sacramento. Quem de nós, assim como foi em toda a história da igreja, quem de nós tem a coragem de saborear Deus, de degustar Deus, dar tempo para Deus, a vida muda totalmente.
A pessoa não consegue mais ser a mesma pessoa. Eu vou explicar para o senhor como é que é esse negócio. É como o senhor antes de conhecer essa mulher bonita aí. Você tinha uma vida, depois que experimentou, não aqui, mas aqui, e na alma, tudo mudou. Você não sentava pertinho dela na igreja antes. Hoje senta. Todos nós que amamos, a vida mudou por causa do amor. Este amor, esse apaixonamento é um experimentar, é um deguste, é um saborear. A vida muda, ela tem que mudar. E assim é com Deus. Nós fomos criados para degustar Deus, para saborear Deus, para experimentar Deus. Quer que a nossa vida muda? Muitas vezes tem pessoas brutas, estúpidas, nervosas, agressivas, porque não degustaram Deus. Então Maria Santíssima, ela nos ajude. Fazei tudo o que Ele vos falar. Aí nós começamos a degustar. Degustar. E hoje nós viemos aqui para rezar no dia de Nossa Senhora Aparecida, porque ela sabe o que nós precisamos, ela está presente. Antes de você saber o que você precisa, ela sabe. E nós viemos aqui clamar: Mãezinha, cuida de nós também. E ela cuida de cada um de nós. Mas acima de tudo ela diz: escuta Jesus, deguste Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então agora chegou o nosso momento de nós falar para Deus. Eles não têm mais língua. Nós vamos falar para Deus. Parece isso, dizer para Deus: Deus,